Quero alertar o deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação caluniosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. O governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal. E mais, nós também vamos, neste PAD, e junto à Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, do artigo 347, fraude processual. Além disso, será investigado o servidor por prevaricação. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse vídeo que você viu aqui no começo, ele é preocupante, porque ele demonstra um comportamento típico de um miliciano, de alguém que vai publicamente, em meio a toda a sociedade, em frente ao país inteiro, ameaçar diretamente o deputado Luiz Miranda e o seu irmão. Testemunhas, especialmente o seu irmão, testemunhas de um ato que tudo leva a crer que indica corrupção no governo Bolsonaro. O Luiz Miranda respondeu, eu tenho um trecho aqui do vídeo para você acompanhar, vou colocar daqui a pouquinho aqui para você ver a resposta, ver o tom em que as coisas estão sendo colocadas a partir de agora com relação a essas ameaças do Onyx Lorenzoni, mas acaba de ser comentado na CPI da Covid, a CPI do genocídio, que muito provavelmente ele vai ser convocado e ele vai precisar dar explicações sobre o motivo de ameaçar a testemunha, em vez de garantir para o país, garantir para a sociedade que ele vai investigar o caso. Se realmente não tem nenhum problema, se realmente não há nenhuma corrupção, não tem nenhum problema em relação a toda essa negociação que foi feita com relação à vacina Covaxin, então que seja amplamente investigado e que isso seja passado para a sociedade de forma clara. A questão com relação à comprovação ou não de documentos falsos ou de qualquer questão que diz respeito às testemunhas é uma questão secundária, é uma questão que vem depois da comprovação de que não há nada de errado com relação a essa negociação. Então, a primeira questão é dizer, olha, vamos esclarecer para a sociedade que não tem absolutamente nada de errado. E aí, não da forma com que ele fez, que ele coloca um documento, e aí, olha, a Polícia Federal vai ver e vai colocar também respostas a respeito do documento da testemunha. Fala, mas tem que colocar a respeito do documento que você está mostrando também. Porque você também chegou com um pedaço de papel lá da mesma forma. Então, se o que foi apresentado pela testemunha está incorreto, o que está sendo apresentado por você está correto por quê? Se as questões estão no mesmo patamar. Então, o pedaço de papel que você apresentou, Onyx, tem o mesmo peso do que o da testemunha. Então, o mais correto é chegar para a sociedade, chegar para todos nós, brasileiros, e dizer, olha, vamos investigar tudo. Vamos esclarecer tudo, transparência. Não chegar dessa forma intempestuosa e tentar de alguma forma, claramente, né, ameaçar como se fosse um capo da máfia, como se fosse um miliciano,
foi realmente a pior forma de responder a essa situação. Eu tenho um vídeo aqui com o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, respondendo também a esse ataque do Onyx Lorenzoni. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo, é importante o seu like, nós precisamos do seu like para que o nosso material, para que o nosso canal chegue ao maior número de brasileiros. Você sabe da meta que nós temos de estar entre os 10 principais canais progressistas em 2022. Nosso objetivo é ter voz para que nós não sejamos pegos de surpresa como foi em 2018, em que o Brasil foi tomado por notícias falsas, por narrativas completamente enviesadas, distorcidas, e a gente acabou elegendo um sujeito que nos traz aí um saldo de mais de 500 mil mortos numa pandemia e também milhares de outros exemplos. Ainda no vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma outra possível corrupção bilionária dentro do governo Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trecho, que é uma resposta do Luiz Miranda. O que o meu irmão fez, muito diferente do que o ministro Queiroga, que deve começar a tomar cuidado, dizer que o Ministério não comprou nada. O Ministério não comprou nada porque o meu irmão, o servidor do Ministério, não comprou nada. Foi ele que não emitiu ali, foi ele que não importou, foi ele que não autorizou o pagamento. Foi ele que reuniu toda a documentação e falou: estou sob pressão de vários executivos, inclusive indicados pelos ministros aqui, pessoas importantes do alto escalão, para poder fazer uma importação irregular, para pagar uma empresa, para emitir uma invoice que foi emitida, que é a nota fiscal, para uma empresa que nem é do contrato. Foi o meu irmão. Eu, diferente de alguns, liberei meu telemático, meu WhatsApp, minhas informações, liberei minhas contas bancárias, quebraram as minhas empresas, aí o boato virou fato. Aí sim, um monte de pessoas tinham um negócio comigo, ficaram com medo. Sofri tudo isso para fazer o quê? Para fazer o certo. Então, como você percebe, ele sobe o tom, em vez de recuar, ele aumenta a pressão e coloca claramente que as questões vão ser apresentadas. Amanhã nós vamos ter um dia muito importante para que todos esses documentos que estão de posse do Luiz Miranda e do irmão sejam examinados, colocados para a CPI da Covid e para que eles possam vir à luz. O que nós queremos é entender como que esse preço chegou de uma forma tão exorbitante, como que a empresa que estava intermediando, que é uma empresa que a gente hoje vê que tinha um endereço, tem ligações lá com Singapura, aí vai buscar esse endereço, é uma casinha onde tem um endereço de várias offshores, então tudo leva a crer também que é uma empresa de fachada, e aí a gente tem 500 milhões de reais. A situação, na verdade, ela é muito complicada e o governo vai precisar se desdobrar muito para explicar essa situação. Essa é a verdade. E o que nós queremos é que as coisas sejam colocadas de forma transparente, porque, para dizer o mínimo, tem muita história mal contada no meio disso tudo. E nós queremos saber a verdade, porque a gente vem falando aqui já há algum tempo sobre os casos de possível corrupção dentro do governo Bolsonaro e as pessoas simplesmente desconsideram, as pessoas não levam em consideração. Nós temos alguns casos que falamos no momento da negociação, que foi quando aqueles papéis do Banco do Brasil foram negociados, que até hoje entrou no esquecimento, até hoje ninguém mais falou. Mas caso você não saiba, eu vou trazer em resumo para você o que aconteceu. O Banco do Brasil, ele tem uma carta que é um ativo do Banco do Brasil sobre empréstimos. Então, quando você vai fazer um empréstimo para o Banco do Brasil, você deixa lá uma nota fiscal, um cheque, você deixa alguma garantia do empréstimo. E aí, as pessoas que acabam ficando inadimplentes têm de posse do Banco do Brasil esta garantia. E elas vão cobrar. Tudo isso vai para um fundo. Esse fundo, ele era calculado em torno de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, e mais uma vez a gente fala em bilhões aqui, que eram ativos do Banco do Brasil. E esses 3 bilhões de reais foram vendidos para o BTG Pactual, o banco do ministro Guedes, do Posto Ipiranga, por menos de 400 milhões de reais. Aonde que foram parar os mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais? E por que se chegou nesse valor? Então, como que você transfere para um banco que tem ligação direta com o ministro, no caso o ministro Guedes, o ministro da Economia,
Um banco que recebe 2 bilhões e 600 milhões de reais de bandeja, para nada. Qual é o critério? Por que foi pro BTG esse dinheiro? Por que esse valor de 400 milhões de reais em cima de um ativo de 3 bilhões de reais? Então, a questão que a gente tem que colocar aqui é que há corrupção no governo Bolsonaro, há indícios de corrupção, há questões claras que estão sendo colocadas publicamente. Então, essa venda desse ativo do Banco do Brasil é isso. Aquela venda da TAG. A TAG é uma das empresas que era da Petrobras, que trabalha com os dutos de oleoduto da Petrobras, que é só a Petrobras que utiliza. E aí, essa TAG ela foi vendida para uma empresa privada, uma empresa que não tem nenhuma ligação direta com a indústria petrolífera, uma empresa completamente obscura, e ela foi vendida para essa empresa com um valor que é correspondente a 3 anos do aluguel que a Petrobras paga para utilizar os dutos. Ou seja, a empresa ela recebe da Petrobras o valor do aluguel. Com esse dinheiro, ela paga a Petrobras o valor da empresa. E depois de 3 anos, é de graça. Ela ganhou uma empresa que era da Petrobras e que a própria Petrobras poderia cuidar desses detalhes, ou seja, poderia de alguma forma, a empresa era da Petrobras, podia levar adiante. Assim como no Banco do Brasil, esses fundos que foram vendidos para o BTG, eles estavam sendo geridos pelo próprio Banco do Brasil. Então, o que a gente tem visto e as questões que a gente tem acompanhado aqui é praticamente transferência do dinheiro do povo, do dinheiro público para empresas privadas, sem que haja uma necessidade inicial da venda e num segundo momento beneficiando meia dúzia de pessoas que ficam bilionários com algo que é nosso. Então, essas questões do governo Bolsonaro, infelizmente, elas não chegam até a opinião pública, as pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo, mas são indícios claros de corrupção e de favorecimento. Infelizmente, a gente está no momento em que o debate fica esse debate imbecil, de esquerda à direita, de costumes. Ah, é isso, é aquilo, eu penso assim. Ah, eu sou conservador, Deus não sei o quê, igreja não sei o quê, religião não sei o quê. Quando por trás eles estão metendo a mão em bilhões de reais. Bilhões. E aí você vê muita gente aí fazendo discurso que o Bolsonaro não é corrupto, o próprio Bolsonaro... Eu vou transformar em vinheta essa frase aqui do Bolsonaro. Me chama de corrupto, porra! À medida que surgirem essas provas, nós vamos chamar você sim de corrupto, Bolsonaro. Você e o seu governo canalha. As evidências apontam para a corrupção. Estamos acompanhando a CPI, vamos ver o que realmente está acontecendo. Amanhã vai ser um dia importante, nós queremos as provas, não vamos fazer ilações, não vamos dizer que é isso e ser taxativo, precisamos das provas. Já coloquei no vídeo de ontem, se você não viu, tá aqui o card, veja o vídeo de ontem, as desconfianças em relação a esse deputado Luiz Miranda, que foi apontado numa série de questões, piramideiro, um sujeito que saiu dos Estados Unidos devendo para muita gente. A gente sabe de todos os problemas, porém, se houve falcatrua, se houve realmente problemas de corrupção, que eles sejam apurados. E aí pouco me importa quem é que está falando, se é traficante, se é assassino, o que me interessa são as provas a respeito disso. E aí, com relação ao Luiz Miranda, com relação ao irmão, os crimes que eles cometeram lá nos Estados Unidos, no Brasil, aí que seja investigado e seja preso também. Não estou aqui defendendo o Luiz Miranda, mas o que nós queremos é que as questões ligadas ao governo Bolsonaro e ao dinheiro público sejam resolvidas. O que você pensa a respeito disso? Você acha realmente que não há corrupção no governo Bolsonaro? Você acha que todas essas evidências que a gente sempre fala aqui,
elas não apontam para a possibilidade de corrupção bilionária dentro do governo Bolsonaro? Coloque um comentário aqui, não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal, de estar junto conosco aqui. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço. Se inscreve aí, hein? Esqueça da inscrição que é importante pra gente.